E aí, pessoal, a escolha de Mancini pelos volantes. Qual Grêmio nós vamos ver contra o Juventude? Lembrando, o Inter venceu, nós vamos falar nisso também, e a tabela apertou. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. A tarde de hoje do futebol foi intensa, começou com o Palmeiras bem cedo, o Palmeiras acabou duramente castigado por um pênalti, faltando 5 minutos para acabar a prorrogação e deixou mais uma vez o Mundial apenas no cheiro, na possibilidade. Parecia que ia levar o jogo para os pênaltis, não conseguiu. Duro golpe para os torcedores do Palmeiras. Uma derrota nesses termos machuca muito. Eu não queria estar na pele da torcida do Palmeiras neste sábado. Além disso, depois nós vamos falar do Internacional e da tabela do Gauchão. Mas também aconteceu neste sábado o treinamento definitivo do Grêmio para o jogo de amanhã, 19 horas, na Arena. O jogo contra o Juventude, que eu considero o principal jogo do Grêmio nesta temporada. O Grêmio fez enfrentamentos contra algumas equipes com time de transição, já tem 3 jogos com o time principal, mas agora encerra a pré-temporada e encara o campeonato com os seus titulares, dando linha exatamente para essa nossa visão do que esse time pode apresentar. A principal dúvida na cabeça de todos é a utilização dos volantes do Grêmio. O Grêmio que utilizou até agora no jogo de transição Varela e Bitelo, e a partir da entrada dos profissionais ou do time principal, utilizou Lucas Silva e Thiago Santos, Vijaçante e Fernando Henrique. Esses foram os volantes utilizados. Todos estão no grupo, todos tirando o Varela, que acabou não sendo aproveitado, todos estão no grupo e todos, em tese, brigam por essas posições. Mas o que a gente tem de prático até agora? De prático é que Thiago Santos e também Lucas Silva são os titulares de Wagner Mancini. E hoje confirmaram isso. O Grêmio deve ir, salvo grande surpresa, com Lucas Silva e Thiago Santos. Lembrando que o Grêmio vai com todos os titulares para o jogo que também considera fundamental e a partir da vitória do Internacional sobre o Caxias também coloca na tabela uma obrigação de vitória. Nós teremos na Arena um número maior de torcedores, até pelo enfrentamento com o Juventude, que é um time de Série A, que vive uma crise, que trocou o treinador, e isso faz parte do jogo, mas nós teremos uma tarefa, uma participação do torcedor um pouco maior, e o que é preciso entender? O Grêmio precisa evoluir em relação aos jogos que apresentou com o time principal. O último jogo do time titular com esses volantes foi aquele jogo contra o Guarani no último final de semana que deixou todo mundo de cabelo em pé. Eu não fiquei de cabelo em pé por motivos óbvios, mas todo mundo ficou. Por quê? Porque não pode render tão pouco. E essa insistência de Wagner Mancini com os 2 volantes cria no torcedor uma ideia. O que está acontecendo? Todo mundo gostou do Vijaçante. O Fernando Henrique também teve uma boa participação contra o Aimoré, mas especialmente o Vijaçante, inclusive marcando gols. E todo mundo disse, bom, então vamos criar dúvida. Não, nada de dúvida. O que existe é um posicionamento do treinador. Amanhã, no primeiro vídeo, a gente já vai ter o time base e o time que vai vazar, porque a gente sabe que agora começam as informações, mas o que a gente sabe até agora é que vai jogar Breno, vai jogar Orejuela, vai jogar a dupla de zaga com Jeromel e Bruno Alves e vai jogar o Diogo Barbosa. No meio-campo, o Thiago Santos e o Lucas Silva, a dupla de volantes. O Benítez, o Janderson, o Diego Souza e também o Ferreira. Esse é o time titular do Grêmio. O Campaz está enfrentando dificuldades e em cima dessas dificuldades do Campaz, a gente precisa imaginar que o Grêmio está posto dessa maneira. O Campaz, quando voltar, talvez agregue ali alguma disputa ao Janderson, mas não é o caso de hoje. Portanto, a informação é essa, a insistência de Mancini com relação aos volantes e a partir daí a gente precisa ver um Grêmio melhor. A partir de agora, também a cobrança será maior. O jogo de amanhã é um jogo de mais parâmetro, um jogo um pouco mais aproximado que o Grêmio precisa ter com a sua realidade. O Juventude é um time maior e a gente precisa ver essa melhora. Do ponto de vista de análise do time, ótimo, mas também do ponto de vista da competição. O Internacional hoje venceu o Caxias em um jogo horroroso do Inter.
O Inter precisou fez o gol lá faltando 5 minutos, em uma partida com, olha, abaixo da crítica, um time com sérios problemas táticos e também técnicos individuais, e que ganhou em cima da saúde e da capacidade física, porque o Caxias, a partir dos 30, 35, terminou fisicamente, o Inter pressionando, modificando, por exemplo, o David, que começou como lateral, como ponteiro esquerdo, terminou como lateral direito. Então, é um time que está se organizando, mas que hoje, com a vitória, ficou a 2 pontos do Grêmio. O Grêmio tem 13 e o Internacional tem 11. Ou seja, não dá para ratear em nada neste enfrentamento contra a equipe do Juventude. Mesmo que a gente esteja vendo o Internacional com muitas dificuldades, a gente sabe que o fator local pode ser definitivo, que nós temos o Grenal dentro do Beira-Rio, o dia 26 é dentro do Beira-Rio, e isso pode ser definidor da colocação lá no final do campeonato. Portanto, o jogo, entendam a necessidade de enfrentar o Juventude 100% focado. Não se pode pensar em alguma outra coisa se não vencer o Juventude, voltar a colocar 5 pontos em relação ao Internacional para ter essa gordura para queimar quando a coisa não caminhar. Lembrando que esse jogo do Grenal, ele antecede o jogo contra a equipe do Mirassol. Ele antecede esse jogo. Então a gente precisa sim estar muito, muito bem armado com os times. O Grêmio tem o Juventude, depois tem União Frederiquense, ou seja, tem jogos que precisa fazer valer a sua condição de protagonista. O Grêmio, como eu disse para vocês, mantém uma ideia de time titular, o time é esse, o jogo contra o Juventude é um bom jogo para a gente testar e não dá para ratear. Não dá para ratear. Quando a gente imagina isso e posiciona a ideia de time do Grêmio, a gente sempre tem que pensar que esse parâmetro ele está abaixo do parâmetro que o Grêmio vai enfrentar. Nós não podemos acreditar que jogar contra o Guarani de Bagé, jogar contra o São Luís de Juí, jogar contra o próprio Caxias, que o Grêmio, por exemplo, ganhou com a transição, vai ser o parâmetro que o Grêmio vai enfrentar. Mas quando tu chega em Juventude, em Internacional, no próprio Mirassol, tu já começa a entender o tamanho do teu time. Portanto, o domingo tem esse valor. O valor de um enfrentamento mais parecido com a realidade que o Grêmio vai enfrentar em 2022. Tendo isso, a gente precisa ser protagonista para passar pelo menos uma ideia de otimismo. A ideia do treinador do Grêmio é dar sequência aos volantes. E a gente espera que ele esteja certo. Nessa hora é torcer. Depois a gente vai analisar, vai ver e se precisar criticar, a gente vai criticar. Portanto, vencer o Juventude é fundamental. O campeonato deu uma apertada e a gente precisa abrir vantagem. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.